Meus queridos irmãos, uma boa noite a todos. Que nós estejamos em paz. Bem-vindos à nossa casa de oração para que a gente converse um pouquinho a respeito da doutrina. É uma meia horinha consagrada ao ensino, um ensino que liberta, um ensino que é universal em todos os orbes, em todas as dimensões, em todos os lugares, em todos os quadrantes conhecidos da casa do Pai, da morada, que é a casa do Pai, que é o universo. Essas leis magnânimas justas, elas interferem, decidem e nos fazem vivenciar uma longa caminhada evolutiva, a saga da humanidade em busca de Deus, o nosso Pai. Nós saímos do pensamento divino, uma chama, uma mônada, e nós vamos retomar a esse canto de luz que é o coração divino. Então é uma saga longa, uma caminhada que nós vamos fazendo, pensando, analisando, aprendendo, caindo, levantando e buscando dentro de nós o burilamento, a decantação das dificuldades, para que a gente se torne luz e retorne ao Pai Criador. Gravitamos para Deus, para as suas leis, para o entendimento do que é Deus. A suprema inteligência, causa primeira de tudo que existe. E hoje nós escolhemos de novo uma fala que é muito importante. Nós fizemos parte de um grupo, nós fizemos parte de uma falange, nós estamos sempre em conluio, encarnados e desencarnados. E quando nós escolhemos o trabalho, a ordem, a disciplina, mesmo sabendo das nossas dificuldades, nós somos assessorados para nos revigorarmos numa fé embasada na razão. Então nós escolhemos falar de obediência e de resignação. Por que essas duas palavras são tão fortes e que merecem na noite de hoje que a gente fale sobre elas, pense e analise? Primeiro vamos situar essas duas palavras, onde elas estão no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Jesus chama a brandura, a mansietude, a pacificidade, um atributo, uma virtude a ser desenvolvida que vai fazer com que a gente possa ser chamado filho de Deus. Que a gente possua a terra, herde a terra, quando somos brandos e pacíficos. Consequentemente, quando desenvolvemos a obediência e a resignação. Não tem como alguém ser brando, pacífico, amoroso, terno, se não for obediente e se a resignação não fizer parte das virtudes a ser desenvolvidas. O que é a obediência? Segundo o Evangelho, né, da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, a obediência é o consentimento da razão. Ou seja, só aquela pessoa que desenvolveu a razão, que para pensar, para analisar nos acontecimentos, em tudo que se dá à sua volta, mas muito e principalmente o que ocorre dentro de si mesma. Essa pessoa passa a ser obediente às leis. Não por imposição, não por medo. Que às vezes a gente está dizendo assim para o patrão e dentro a gente está pensando, sai para tu ver que horas que eu vou me embora. Não é? Patroa sai, eu lá contratei que eu ia ficar até às 7, mas digo sim, pensando não vou fazer. Então a obediência é o consentimento da razão. Por que é que eu vou ser obediente a esta ou aquela lei? Ou a determinação, ao comando? Porque eu analisando percebo que é justo, que é honrado e digno, e que mesmo que alguém não me fiscalize, mesmo que alguém não esteja perto, eu vou obedecer. Tem uma placa, não pise na grama.
Se eu pisar na grama, o percurso vai ser menor. Ora, a grama, eu vou pisar. Vai ser menor o percurso. E que importância que tem? Tem ninguém olhando, ninguém vai me cobrar. Agora, aquela pessoa que é obediente, ou seja, ela para pensar e analisa. Se existe uma placa, é porque tem alguma importância. E que importância será que eu vou dar para não pisar na grama? Que eu vou ser obediente a essa lei, a essa determinação. A grama é plantada, é um ser vivo, ela pode morrer, ficar pisada, vai dar trabalho, vão ter que comprar novas gramas para serem plantadas. Olha a trabalheira que vai dar. Por que em vez de contribuir para que o bem, para que a beleza se instale, eu vou destruir? Não, eu não vou pisar na grama. Isso é o quê? Uma obediência sendo consentimento da razão. Eu analisei, eu ponderei e eu fui obediente. Agora, o que é a resignação? É o consentimento do coração. Ou seja, eu sinto dentro de mim essa certeza que veio da razão. Eu estou obedecendo. A resignação, ela é ativa. Ou seja, eu desenvolvi um sentimento de comunitário, um sentimento de pertencimento. Eu faço parte. Eu estou inserido no contexto. Eu sou desse planeta, desse lugar, desta vida, desta existência. E eu amo estar junto das pessoas, eu quero contribuir, então eu vou ser resignado, ou seja, eu vou me submeter. Então vejam, a resignação e a obediência são duas virtudes ativas. As pessoas, para serem brandas e pacíficas, têm que ser obedientes, resignadas, desenvolver essas virtudes. E a pessoa que desenvolve essas virtudes, a pessoa que torna-se branda e pacífica, ela é extremamente corajosa. O brando e pacífico é corajoso, determinado, perseverante, conectado com as leis. Isso é extremamente importante. A pessoa que não é obediente, a pessoa que não raciocina a respeito do que tem que ser feito, por quê, o que é melhor, que sabe esperar, o que acontece? Ela não tem confiança, ela não tem fé, ela tem medo. Ela é imediatista, ela é ansiosa. E tudo tem que ser para hoje, por quê? Do jeito que eu quero, como eu quero. E essa pessoa não tem confiança na vida, nas criaturas, em Deus, não tem confiança. Então ela é desobediente, não é nem um pouquinho resignada. Consequentemente, não é corajosa, perseverante. E o que faz a desobediência? Faz com que a pessoa se desconecte da verdade, da lucidez, do equilíbrio, das leis divinas. Fica revoltada, angustiada. E, consequentemente, estando desconectado da lei, essa pessoa vive com insegurança. Com insegurança. E corrobora para isso também um outro fator. Vai ficar dependente muitas vezes de medicamento pela tristeza, pela depressão, pela angústia, de não ver os seus problemas resolvidos, por ser contrariado na vida. Isso são consequências da desobediência, da falta de fé e a desconexão com a realidade. E qual é a realidade do cosmos, do universo? É um controle sério e grave
de Deus, o nosso Pai, a respeito de tudo o que acontece. Não cai uma folha, um fio de cabelo que Deus não saiba. Isso quer dizer o quê? Uma alegoria, uma figura de linguagem. Isso quer dizer que tudo está sob o controle divino. Nós transitamos só onde o nosso livre-arbítrio permite. Esse é o nosso trânsito. Essa é a nossa locomoção. Quando a gente passa a ser obediente e resignado, isso se amplia. O nosso livre-arbítrio, o nosso trânsito e a nossa paz interior. E a nossa coragem, a nossa perseverança e o desenvolvimento dos sentimentos mais nobres. Então, quando nós passamos a confiar e a nos conectar, qualquer coisa que aconteça, porque em todas as épocas da humanidade sempre tivemos e vamos continuar tendo dificuldades, desafios, pessoas despreparadas, pessoas que são inconsequentes, que tomam o poder, que decidem. E quantos de nós fica à mercê do medo, do pavor? E agora o que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que nós fizemos com o nosso livre-arbítrio. E nós vamos ser responsáveis e assumir as consequências dos nossos atos. Todos nós. Mas em nenhum momento sequer o universo, o cosmos, deixou de ser previdente, deixou de ter ordem, deixou de ter disciplina, deixou de ter paz, deixou de ter harmonia. A desarmonia é circunscrita ao ser desarmonizado. Exatamente isso. Se na Terra, em determinados continentes, países, locais onde nós estamos situados, estão em desarmonia, isso não é a realidade da vida como um todo. Não é. Por que Jesus disse, existem várias moradas na casa do Pai? E não são só moradas circunscritas. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que o nosso estado interior determina uma morada. Ou seja, quem nós somos, como nós estamos nos trabalhando, nos modificando. Então, nós estamos aqui reunidos numa assembleia, encarnados, desencarnados, gente que pode estar assistindo ou não assistindo à internet. Não tem problemas. Por quê? Porque cada um de nós é uma morada da casa do Pai. Duas pessoas sentadas juntas, uma pode estar desesperada, com medo, com pavor, e a outra sentada do seu lado está orando, pedindo a Deus coragem, força, perseverança, acredita no melhor, acredita na luta, acredita no trabalho. São duas moradas da casa do Pai. Uma em equilíbrio, conectada com a verdade, com a lei, e a outra completamente desconectada. Com a verdade, com a lei. Então nós, cada um de nós, é uma morada da casa do Pai, em equilíbrio ou buscando equilíbrio ou em desequilíbrio, ou conectado ou desconectado com a verdade, com a luz, com a caminhada com Jesus. Então cada um de nós hoje tem que analisar e pensar. A brandura, a paz, a pacificidade, ela vai sim ser edificada na terra da regeneração, com certeza absoluta. Só que cada um de nós, essa morada individual, está desabrochando. E nunca houve de Deus, o nosso Pai, nunca houve a necessidade de Jesus por quantidade, para mostrar força, coragem, determinação. Ele não quis fazer um exército. Quando Jesus disse assim, o meu reino ainda não é daqui. Ele quis dizer o quê? Que as criaturas que estão desconectadas com o Pai, com as leis, ali o reino de Deus não se instalou, ainda não é ali.
As que estão lutando, as que estão trabalhando, as que estão se aperfeiçoando, as que estão se mexendo, se modificando, se burilando, ali nós temos uma morada de Deus. Então Jesus quis dizer o seguinte: a regeneração que a gente tanto almeja, o medo que muitas vezes nós vimos instalado na internet. Chico Xavier, então, está trazendo mensagem a todo direito de que vai acabar isso, que vai acabar aquilo, que em vida Chico alguma vez foi catastrófico, trouxe mensagens que não foram edificantes, construtivas, esperançosas. Basta ler a série André Luiz, os livros de Emmanuel. É a fé raciocinada, é a certeza no porvir, é a conexão com a lei, é o equilíbrio, é a harmonia. Meus irmãos, quem prevê dor como catastrófico e que vai ser desse ano, vai ser do ano que vem, que vai acontecer aquilo e aquele outro? Claro que vai. Enquanto o ser humano não pensar diferente, estiver desconectado da verdade e da lei, ele vai pensar e agir de forma equivocada, ele está desconectado. Mas quem está conectado sabe o quê? Não importa o que esteja acontecendo, não importa o que as pessoas estejam falando, não importa as premonições, a única realidade que existe é quem pensa no bem, quem se esforça, quem trabalha, quem diz: acabei de ler uma notícia catastrófica, agora eu vou para a cama dormir, porque amanhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar. Isso é lucidez. Isso é estar conectado com Deus, com a lei, com a sabedoria. Por que é que eu vou perder a noite toda de sono me preocupando? Eu vou poder interferir, modificar o jeito de pensar? Quem vai se conectar com a lei? Quem quiser. Nós não somos localizados em lugar nenhum. Nós nos localizamos, ou seja, se eu desejo, se eu quero e se eu busco, eu vou encontrar a porta necessária. Ela vai ser estreita, difícil de passar, mas eu vou seguir em frente. E se eu desencarnar? E se tiver uma terceira guerra mundial? Vou marcar com as consequências. Não estamos morando nesse tempo? Algumas moradas da casa do Pai vão estar com lucidez o suficiente para ser mais um a trabalhar em prol do necessitado. E quem provoca? Arcar com as consequências, a lei de causa e efeito. Isso vai interferir, de algum modo, na direção oculta do universo, na posição divina de equilíbrio. Isso vai interferir aonde? Momentaneamente, no lugar circunscrito que provocou a dor e o sofrimento. E depois da dor e do sofrimento vai vir a esperança, o trabalho, a ordem, a construção. E quando a gente fala em tudo isso, nas várias moradas da casa do Pai, dizendo que cada um de nós temos que pensar o seguinte: os brandos e os pacíficos investem no espírito. Investem no ser pensante e inteligente, constrói dentro de si uma edificação na rocha, com sedimento forte e decidido no bem. Não investem na matéria pura e simplesmente, se utilizam dela para crescer e evoluir e gerar progresso, porque tudo que é material se deteriora, a ferrugem come. Onde é que estão os grandes? Onde é que estão os nossos antepassados ancestrais? Desencarnaram. E aquelas criaturas que tinham palácios, aquelas criaturas que tinham poder, que colocaram fogo em Roma, como Nero fez, que ainda culpou os cristãos, onde estão? Os sábios continuam mais sábios. E os que promoveram a dor e o sofrimento foram para a dor e o sofrimento interno, e hoje
estão por toda parte reencarnados, lutando para vencer a si mesmos. E toda construção, toda edificação grandiosa e bela fica velha, vai embora com o tempo. Nada permanece estático, estagnado. Então, investir por investir no que é material não é inteligente apenas. É inteligente quando eu me utilizo daquele material. Tem gente que desespera por um arranhãozinho no carro, porque perdeu um brinco, porque nasceu um cabelo branco, porque engordou uma grama. Porque não conhece Dubai, porque nunca esteve lá, porque nunca viu o maior prédio. E é o sonho de alguém que seja construir o maior prédio da Terra, que vai cair um dia. E o nome dele vai ser esquecido. Porque ele não vai querer ser lembrado pelo prédio que ele construiu. Se ele for para o mundo espiritual, ele vai querer o quê? Apagar da memória aquela persona, aquele ego, e desenvolver uma criatura mais doce e terna, que vai utilizar o dinheiro, o conhecimento, a tecnologia de engenharia para construir casas, muitas casas, para as pessoas mais pobres e morais, com material de primeira. E aí ele vai querer, sim, dizer, esse é o meu nome, porque ali eu edifiquei. Crianças que vão estudar, que vão aprender, eu quero investir no espírito para que ele evolua, para que ele cresça, e não na matéria, para que o meu nome seja lembrado. Então, os brandos, os pacíficos, os obedientes, os resignados, são as várias moradas da casa do Pai, que morando no planeta Terra, hoje, século 21, ano 2025, escutando toda sorte de barbaridade, tanta fake news, tantas mentiras, tantos medos, tanto pavor, tanta gente investido em segurar o que é perecível, o que envelhece, o que vai embora, e esquecendo do que é eterno e daquilo que vai sobreviver a qualquer catástrofe, qualquer intempérie, qualquer ditador, qualquer louco, qualquer sábio que venha nos ensinar. É o espírito, é o ser inteligente e pensante, que só tem um corpo porque ele precisa se locomover, crescer, evoluir, plantar o bem. Mas esse corpo envelhece, se deteriora. E em qualquer hora, sem que a gente tenha controle, Deus não pergunta quando que a gente vai desencarnar para a gente, nem com que idade. É uma sequência lógica da lei de causa e efeito. Eu posso até antecipar se eu quiser. Mas vejam, mas desencarnou bem agora. Agora que eu estou aposentada, agora que eu podia comer tudo, vem uma diabetes, agora que eu podia isso, vem isso, agora que a criatura podia descansar, desencarnou. Mas é claro que coisa boa que ela desencarnou. Ela deu o que ela podia dar e agora ela vai dar prosseguimento a uma nova fase, uma nova etapa da vida dela. Ela vai olhar para outros lugares, para outras pessoas, ela vai crescer e evoluir. Os brandos e pacíficos são as pessoas que abrem, que olham para o lado, que querem conhecer, que querem saber, que não ficam com a mente cristalizada no medo, no pavor, naquilo que é padrão, naquilo que é crença. Olha para o lado e diz, eu preciso experimentar, eu preciso crescer, eu preciso saber. Para que eu vou ter medo? Para que eu vou acordar às 6 da manhã, às 8h30 já está tudo pronto? Mas por que fez isso? Não sei, eu sou ansioso. Tem uma piadinha, a Janete que contou, a nossa psicóloga. O cara chegou atrasado na reunião, todo esbaforido. O que o senhor quer? Eu vim para a reunião dos ansiosos. Aí o moço disse assim para ele, a reunião dos ansiosos é só amanhã. Mas se o senhor quiser já pode ficar, porque a gente já está tudo aqui. Esses somos nós na Terra, presentemente. Ansiosos, com medo, apavorado.
E quem consegue ser brando? Quem consegue ser obediente? Quem consegue ser pacífico? Quem consegue dormir uma noite sem ir lá e conversar e dizer a verdade? Quem consegue olhar aquilo que está trazendo de dor, de sofrimento, porque vai acontecer, vai ser um ano terrível, e diz, o que vai ser um ano terrível? Meus filhos estão com saúde, estamos todos empregados, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos seguir em frente, vamos continuar plantando. E se alguém fizer o que não deve? A gente vai colher, passando por algumas determinações que são da mente doentia daquele que está desconectado. Mas, se eu estou conectado, se eu estou com saúde mental e se eu estou confiante em Deus, nosso Pai, qualquer atribulação ou tribulação, ela vai ser muito bem-vinda, porque a gente vai aprender e vai crescer. Nós não estamos no planeta errado, nem na época errada. Nós estamos reencarnados, com tantos desafios, com tantas dificuldades, mas também com tanta coisa boa acontecendo, com pessoas tendo ideias saudáveis para melhorar o planeta. Que a gente se engaje nessa comunidade dos filhos de Deus, que estamos herdando a terra de nós mesmos. Então, não tenhamos medo, porque a gente vai herdar a terra do futuro de nós mesmos. Então, quem economizou água? Quem cuidou do lixo? Quem se preocupou em ajudar uma criança que precisava de material escolar, ajuntou, teve até o lápis, o caderno, a borracha, tudo tão bonito, até a mochila. E essa criança ficou feliz. Somos nós tentando, buscando. Vai herdar a terra do futuro. Onde ela vai morar? Com quem ela vai estar? Vai ter água? Ou ela vai renascer num lugar onde não tenha água? Com certeza ela vai herdar dela mesma, e nós herdamos de nós mesmos. Então o que a gente plantar, o que a gente fizer, e os pensamentos edificantes que a gente tenha, com certeza vão construir a morada interna que vai atrair por afinidade a morada externa. Então, só temos que ter medo de nós mesmos. Se a gente não estiver fazendo nada, se a gente não estiver construindo essa morada do Pai, que sou eu, de forma digna e honrada, porque eu vou herdar de mim mesmo. Então, não vamos nos preocupar com as outras moradas, vamos nos preocupar com a nossa morada interna e vamos fazer o nosso melhor e conviver em paz e harmonia, para sermos os brandos e os pacíficos, que vamos herdar a terra do futuro, a terra da promissão, prometida a Abraão, prometida a Moisés. E essa terra existe, ela está dentro de nós. E essa terra será cultivada por nós hoje, porque o futuro, o amanhã, somos nós que estamos plantando. E quem plantou ventania, vai colher. Como diz o Haroldo Dutra, se a gente vê alguém rindo muito, brincando, está plantando. Agora, se a gente vê alguém preocupado e triste e desiludido, angustiado, está colhendo. Então, é tudo livre-arbítrio, é tudo liberdade, é tudo desejo de olhar para o lado, aprender, melhorar e seguir em frente. Não importa o que aconteça. O máximo que pode acontecer é alguém desencarnar. E desencarnar é só desencarnar, sair da matéria, porque vamos continuar vivos e mais vivos do que nunca. E se a gente é afeito a estudar e trabalhar, a gente vai encontrar uma morada por afinidade de pessoas que gostam de trabalhar e estudar. Não é uma maravilha? É só notícia boa. É só notícia boa. A boa nova de Jesus é só notícia boa, que dá trabalho para praticar, mas é só notícia boa. A gente que escolhe qual notícia a gente quer escutar
e para onde que a gente quer ir. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Jesus nos guarde e que assim seja.